Oi, eu sou Juliana Farinati e eu vou falar para vocês sobre a minha tese de doutorado que eu fiz no Unepam, da Unicamp, que fica em Campinas, no estado de São Paulo. E eu estou muito feliz porque a CAPES me concedeu o prêmio de melhor tese de doutorado, defendida em 2012 na área de ciências ambientais, e por ter essa oportunidade de falar para vocês um pouco sobre esse trabalho. O meu doutorado foi em ambiente e sociedade. Nesse doutorado a gente estuda vários temas sobre as relações entre nós, os seres humanos, e o ambiente do qual a gente faz parte. Eu sou bióloga, mas nesse curso de doutorado que eu fiz tem gente com várias formações. Por exemplo, sociólogos, jornalistas, engenheiros agrônomos, historiadores, ecólogos e por aí vai. E esse meu trabalho fez parte de dois projetos de pesquisa maiores, um deles que envolveu pesquisadores dos Estados Unidos e também pesquisadores do Brasil, e um outro projeto que envolveu pesquisadores de várias universidades e centros de pesquisa no estado de São Paulo. Por isso, se às vezes eu falar a gente fez tal coisa, não é porque eu tenho algum distúrbio de personalidade, não, mas é porque eu trabalhei em equipe com outros pesquisadores. O título do meu trabalho, da minha tese, é As Novas Matas do Estado de São Paulo, um estudo multiescalar sob a perspectiva da teoria da transição florestal. O título parece um pouco complicado, mas não se preocupem com isso porque eu vou explicar de uma maneira mais fácil para vocês entenderem. Bom, vamos lá. Como alguns de vocês já sabem, um dos biomas brasileiros é a Mata Atlântica. E para quem não se lembra dos biomas brasileiros, olha eles aí. Olha aqui o bioma Mata Atlântica. A Mata Atlântica é um tipo de floresta que se estende principalmente pela faixa costeira do nosso país, mas também pega um pedacinho da Argentina e do Paraguai. Antes dos colonizadores europeus chegarem no pedaço de terra que hoje a gente chama de Brasil, essa mata abrangia toda essa área aqui em bege, que aparece em bege no mapa, mas agora sobraram só essas áreas verde escuro, esses pontinhos verde, inclusive. Ou seja, sobrou bem pouco. No estado de São Paulo, olha aqui São Paulo, que tinha a maior parte do seu território coberto por Mata Atlântica, as estimativas mais otimistas calculam que hoje existem cerca de 17% da cobertura original dessa mata. A Mata Atlântica ela é considerada um dos ecossistemas mais importantes do mundo para a conservação da biodiversidade. Não só porque ela está extremamente ameaçada, mas porque ela ainda tem uma diversidade muito alta de plantas, bichos e outros seres vivos que só existem lá. Isso que eu falei até agora foi só para contextualizar um pouco a importância da gente estudar a Mata Atlântica. Não só porque as plantas e bichos que vivem lá são bonitos, a gente gosta deles e essas coisas, mas também porque as florestas são importantes na regulação do clima, no controle da erosão da terra, deslizamentos, enchentes, para a gente ter água abundante e limpa e por aí vai. Bom, aí, então em 2007, eu fiquei sabendo que tinha um pessoal dizendo que a área total de mata nativa, ou seja, a área total de Mata Atlântica em São Paulo, tinha parado de diminuir e tinha começado a aumentar. E nessa mesma época, eu também fiquei sabendo que tinha gente estudando isso em várias partes do mundo e que estava sendo chamado de transição florestal. Eu vou explicar melhor. Vamos supor um território qualquer, por exemplo, um país. No começo da ocupação humana desse país, as pessoas desmatam para plantar alimento, criar gado, construir cidade, etc. E esse desmatamento vai aumentando à medida que a população cresce. E então a cobertura florestal vai diminuindo, porque a capacidade de recuperação da floresta ainda é menor do que a taxa de desmatamento. E isso acontece por muitos anos, por séculos geralmente. Mas chega um momento em que as taxas de desmatamento vão caindo e a taxa de recuperação da área de floresta começa a aumentar. E a área de floresta pode aumentar porque as pessoas plantaram árvores ou também por processos naturais de regeneração, que em ecologia a gente chama de
sucessão secundária, que pode ser que vocês já tenham visto essa matéria. Bom, o que caracteriza uma transição florestal é o momento em que a quantidade, por exemplo, esse momento aqui, em que a quantidade de área florestal que consegue se recuperar passa a ser maior do que a quantidade de desmatamento que ocorre nesse território. Então, a partir daqui, a área de floresta começa a aumentar. E as explicações sobre o porquê isso acontece compõem a teoria da transição florestal, que aparece lá no título do meu trabalho. No Brasil, como a gente ainda tem muitos problemas com desmatamento, tem bastante gente estudando a redução da cobertura florestal, e isso é muito importante. Mas também é importante a gente entender por que é que em alguns lugares acontece a transição florestal, para ver se existem maneiras de estimular esses processos de recuperação da cobertura florestal, como, por exemplo, algumas políticas públicas. Mas ainda tem pouca gente pesquisando isso no Brasil. E como tinha algumas pesquisas falando que em São Paulo estava começando a aumentar a área de floresta nativa, nós achamos que seria muito interessante e útil se a gente entendesse isso melhor. Bom, para isso, primeiro eu precisava analisar essas pesquisas que falavam que a cobertura florestal em São Paulo estava aumentando. Então, eu fui olhar detalhadamente 4 fontes de dados sobre isso. Os inventários florestais do estado de São Paulo, que são feitos pelo Instituto Florestal de São Paulo, o Atlas dos Remanescentes Florestais da Mata Atlântica, que é produzido em parceria pela ONG SOS Mata Atlântica e pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, o Censo Agropecuário do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, e o levantamento censitário das unidades de produção agropecuária do estado de São Paulo, também conhecido por LUPA, que é feito pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do estado. Bom, eu comparei os resultados dessas 4 fontes para entender onde é que eles concordavam e onde eles discordavam. Com essa comparação, eu concluí que existe sim uma evidência de que a cobertura de vegetação nativa de São Paulo vem aumentando desde a década de 1990. Mas, como vocês sabem, quantidade é uma coisa e qualidade é outra coisa. E a minha pesquisa analisou a quantidade de floresta, mas as técnicas que eu usei não permitem tirar muitas conclusões sobre a qualidade dessas florestas. Mas o legal é que tem outras pessoas estudando isso, e é assim que progride o nosso conhecimento científico, pelo acúmulo do conhecimento gerado em várias pesquisas, sendo que uma pesquisa vai ajudando outras pesquisas. Bom, mas essa foi só a primeira etapa do meu trabalho. Em seguida, eu fui ver o que estava acontecendo em alguns municípios que a gente selecionou para analisar. Foram 6 municípios: Campinas, Jundiaí, São José dos Campos, Monteiro Lobato, São Luís do Paraitinga e Ubatuba. E para saber como a cobertura florestal nesses municípios tinha variado ao longo dos anos, nós analisamos imagens de satélite de 1986, 1988, 2000 e 2007. O trabalho a partir dessas imagens de satélite permitiu que eu calculasse o quanto de mata tinha se recuperado e o quanto de desmatamento tinha acontecido em cada período. Por exemplo, deu para ver que aqui em Campinas, Jundiaí, Monteiro Lobato e em São José dos Campos, entre a década de 80 e 2000, a cobertura florestal aumentou, mas depois voltou a cair um pouco, até 2007. E em São Luís do Paraitinga, não, teve um aumento progressivo ao longo desses anos. E em Ubatuba, diminuiu um pouquinho e depois aumentou. E eu consegui ver em cada período não só a quantidade total de mata, mas quanto tinha acontecido de desmatamento e quanto tinha acontecido de recuperação da área florestal. Isso permite fazer algumas discussões sobre a dinâmica desses processos de recuperação florestal e também
permitiu eu comparar esses dados em relação às condições socioeconômicas e ao relevo de cada município, e é o que estava acontecendo na política e na economia do Brasil entre as décadas de 80 e a de 2000. Bom, os mapas que a gente produziu permitem visualizar várias coisas. Por exemplo, nesse mapa de Jundiaí, a gente consegue ver a localização das áreas desmatadas entre 1988 e 2007, que são essas áreas aqui em vermelho. Também as áreas que eu chamei de mata antiga, que foram as áreas que já eram floresta em 88 e continuaram sendo em 2007, que são aqui em verde mais escuro. As áreas de mata recuperada, que são as terras que tinham outros usos em 88, por exemplo, a agricultura, mas que em 2007 já passaram a ser matas, que são essas verdinho claro. E também visualizar aqui algumas áreas de proteção, como no caso de Jundiaí, a área tombada da Serra do Japi. Outra coisa que a gente consegue visualizar é que tem uma boa quantidade de área de mata se recuperando, que estão fora de áreas protegidas pelo governo. Ou seja, são áreas particulares onde os donos, por alguma razão, estão deixando a cobertura florestal crescer. E a gente queria entender as motivações desses proprietários para aumentarem a mata nas propriedades deles. Por isso, nós fizemos mais de 500 entrevistas em propriedades rurais desses municípios. Teve várias coisas que a gente perguntou para esses donos de terra, que não daria tempo aqui de eu entrar em muito detalhe agora. Mas uma das coisas mais importantes que a gente viu foi que os principais motivos que os donos de terra diziam que tinha influenciado o aumento da quantidade de mata na propriedade deles tinham relação com a beleza da propriedade e com a conservação ambiental, como, por exemplo, a qualidade da água e do ar. E também que tinha pouca gente, de fato, plantando árvores nativas. Então, a recuperação da mata estava acontecendo principalmente porque a mata estava crescendo sozinha, ou seja, a partir de processos de sucessão secundária, ou do banco de semente que fica no solo, das sementes que chegam pelo vento ou que são levadas por passarinhos. E quando a pessoa para de capinar aquela terra, as árvores vão crescendo. Então, deu um trabalhão analisar esses mais de 500 questionários e a gente conseguiu vários resultados interessantes. Mesmo assim, eu ainda não fiquei contente com o que a gente tinha descoberto e pensei que se eu fosse olhar mais de perto e conversar com mais tempo com as pessoas, eu ia conseguir entender melhor a situação. Para isso, eu selecionei São Luís do Paraitinga, que é um daqueles 6 municípios que a gente já estava analisando. E fui para lá várias vezes conversar com as pessoas, usando uma técnica que a gente chama de entrevista semi-estruturada. Ou seja, não era só um questionário, como a gente tinha feito com as mais de 500 questionários. Dessa vez eu tinha uma série de perguntas que eu ia colocando de uma maneira mais livre na conversa e ia deixando a pessoa falar para entender mais a fundo o que ela queria dizer. E eu conversei com habitantes da zona rural, com ambientalistas, com pessoas ligadas à administração municipal, com empresários locais. E isso geralmente demorava. Por isso, eu consegui fazer 39 entrevistas. Com isso, a gente consegue saber a opinião de menos pessoas, mas em compensação, a gente consegue saber mais detalhes. Por isso que é bom a gente usar métodos diferentes sempre que for possível, porque cada método tem suas vantagens e suas desvantagens. E se a gente consegue usar mais de um método, a nossa compreensão vai ficando mais completa. Então, para combinar vários métodos e ver se eu conseguia uma compreensão ainda maior, eu também analisei imagens de satélite de São Luís do Paraitinga. Só que dessa vez, essas imagens eram de alta resolução espacial. O que é isso? Bom, isso significa que as imagens de satélite, elas são compostas por quadradinhos, mas o tamanho dos quadradinhos varia dependendo do sensor que captou essas imagens. Os sensores vão a bordo dos satélites.
Nas imagens que a gente usou para analisar os municípios como um todo, por exemplo, aqui está São Luís do Paraitinga inteiro. Cada quadradinho tem 30 metros por 30 metros. Em comparação, nas imagens de alta resolução que a gente usou, que são essas duas aqui, essas duas áreas dentro de São Luís do Paraitinga, cada quadradinho tem 1 metro por 1 metro. Por isso dá para a gente ver mais detalhes, dá para perceber? Mas, como tudo tem seus prós e contras, essas imagens de alta resolução são mais caras e levam mais tempo para fazer o processamento delas. Então, eu analisei só essas duas bacias hidrográficas de São Luís do Paraitinga, que são a microbacia do Ribeirão Cachoeirinha e a microbacia do Ribeirão Turvinho. E isso me permitiu gerar mapas para visualizar diferenças no relevo, na forma de uso da terra, nas trajetórias de mudança da cobertura florestal ao longo do tempo, e comparar isso com dados que a gente obteve por meio de questionários e das entrevistas. Vocês perceberam que ao longo do trabalho eu parti do estado de São Paulo como um todo, aí eu fui olhar para 6 municípios com mais detalhe, e depois eu fui olhar para 2 áreas de um desses municípios com maior detalhe ainda? Então, é por isso que lá no título da minha tese tem a palavra multi-escalar, porque eu fui mudando a escala de observação em relação a um fenômeno de interesse, que no caso é o aumento das áreas de florestas nativas. Então, eu espero que agora tenha dado para entender melhor o título: As Novas Matas do Estado de São Paulo, um estudo multi-escalar sob a perspectiva da teoria da transição florestal. E disso tudo, o que eu concluí? Bom, várias coisas, mas uma delas, que foi muito legal, é que eu consegui montar um esquema para representar a rede de relações que existem entre os fatores que influenciam o aumento da cobertura florestal. Como é uma rede que traz muitas informações, eu vou explicar por partes. De maneira bem simplificada, vamos considerar esse retângulo município. Eu separei os fatores que atuam no nível local, que vão ficar dentro do retângulo, e os fatores que atuam no nível mais amplo, mundial, federal, que são modernização econômica, globalização e legislação, que vão influenciar lá no nível local o aumento da cobertura florestal. A modernização econômica tem relação com o declínio da agricultura e da pecuária e o êxodo rural. Por exemplo, por causa da exigência de padrões mais rigorosos para o leite poder ser vendido, tem que ter tanque de refrigeração, por exemplo, e não são todos os proprietários rurais que podem arcar com esses custos. Então, muitos deles reduzem a produção ou até desistem de produzir e vão procurar emprego na cidade. Quanto mais declina a agricultura e a pecuária, menos emprego tem para as pessoas e muitas delas vão para a cidade, o êxodo rural. Quanto mais gente vai para a cidade, mais difícil fica de trabalhar no campo, e uma coisa vai puxando a outra. E o declínio da agricultura e da pecuária localmente também tem relação com a redução da fertilidade do solo. Isso tudo leva ao abandono de terras, porque essas pessoas já não têm mais capacidade de usar a terra toda, e isso leva ao crescimento da mata em algumas áreas, especialmente aquelas áreas onde tem fragmentos de mata por perto, porque fica mais fácil de chegar a semente pelo vento ou levada por animais. E isso também tem relação com o aumento de pessoas procurando terra para turismo ou lazer. E se tem bastante mata, fica mais atrativo para essas pessoas que estão procurando por terras para usar em atividade de lazer e turismo. Bom, a globalização tem a ver com o aumento do acesso à informação, TV, internet, etc., que favorece a divulgação de ideias conservacionistas e o conhecimento da legislação. E isso influencia diretamente o aumento da cobertura florestal. A legislação, as leis,
estão relacionadas com uma maior fiscalização, por exemplo, de caça de animais silvestres, de corte de árvores, e também com a criação de unidades de conservação, que são as áreas protegidas. Isso influencia, logicamente, diretamente o aumento da cobertura florestal, mas também influencia indiretamente, porque aumenta a fauna, ou seja, os animais que dispersam sementes e polinizam as plantas. E quanto mais floresta tem, como eu já disse, mais fácil fica de dispersar semente e polinizar, e uma coisa ajuda a outra. Isso tudo é mediado pelas características do relevo. Por exemplo, algumas áreas são muito íngremes e fica difícil plantar alguma coisa ali, e nessas áreas é mais provável a floresta se recuperar. E tem também o histórico de como aquela terra foi usada por décadas e até séculos. E esse histórico também influencia as possibilidades da mata se recuperar em algumas áreas e não em outras. E as características do relevo também influenciam esse histórico. E todas essas coisas, elas estão relacionadas entre si. Isso tudo mostra um pouco da complexidade que é para a gente entender o que influencia o aumento da cobertura florestal. Não é uma coisa só, mas uma rede de interações que estão acontecendo em várias escalas. E se a gente tentar simplificar muito, a gente pode perder coisas importantes. Por exemplo, se a gente olhar só para a escala global ou federal, a gente pode deixar de entender o que está acontecendo no nível local. Bom, a mensagem que eu queria que ficasse clara com tudo isso que eu disse é que quando a gente fala em relações entre os seres humanos e o ambiente, é muito importante a gente buscar entender essas relações em mais de uma escala. Porque o que a gente consegue observar em uma escala mais ampla é diferente do que a gente consegue observar numa escala mais refinada. E essas observações vão se complementando e com isso a gente constrói uma compreensão melhor. Por exemplo, no caso da transição florestal, tem gente que só vê o lado bom das florestas estarem aumentando. E não para pensar que isso pode não ser tão bom assim para as pessoas que vivem no meio rural, que estão vendo os parentes deles irem embora, cada vez menos gente e menos emprego no campo. E talvez também para as cidades, que vão ficando cada vez maiores e mais lotadas de gente. Então, o que eu discuto no final da minha tese é que um dos desafios que a gente tem para o nosso país é encontrar maneiras de ter, sim, muita mata saudável no nosso território, não só em unidades de conservação, onde as pessoas não podem entrar, mas também espalhadas pelas propriedades particulares. Mas para isso a gente tem que experimentar formas de unir a conservação ambiental com o desenvolvimento econômico e social da população rural. E é por isso que eu digo que os programas de reflorestamento, de plantio de árvores, são super importantes, mas não deveriam existir isoladamente, mas como parte de programas mais amplos de desenvolvimento rural. E os governos, federal, estadual, municipal, podem fazer uma grande diferença com políticas e programas, mas as organizações da sociedade civil também podem fazer muito. E, acima de tudo, a gente precisa começar a enxergar as pessoas que vivem na zona rural, valorizar os modos de vida e o conhecimento delas. E também acreditar que existem caminhos alternativos que não só os dos extremos, assim, ou mata e não pode usar para produzir nada, bota todo mundo para fora. Ou então, vamos cortar a mata toda para poder plantar e criar gado e a mata está atrapalhando a produção. Então, uma possibilidade que eu enxergo para essas áreas que eu estudei seria, por exemplo, incentivar o turismo de base comunitária. Mas existe gente experimentando várias outras alternativas. E não adianta a gente querer arrumar uma única solução mágica que vai funcionar para tudo. Mas eu acho que tem que incentivar e dar autonomia para que as pessoas busquem as alternativas que funcionam para elas, para cada local. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do meu trabalho e que eu tenha conseguido explicar de uma forma para vocês entenderem. E se vocês se interessarem em saber mais, é só entrar no site da Biblioteca da Unicamp.
Para isso é só entrar aqui no site da Unicamp, www.unicamp.br, serviços, bibliotecas e acervos, e entrar aqui no sistema de bibliotecas da Unicamp. Na biblioteca digital, você digita aqui o meu sobrenome, Farinati. Vem aqui por autor. Pode selecionar aqui, dissertações e teses. Vai vir aqui minha dissertação de mestrado também, não é o caso. E aí aqui provavelmente para você fazer um download, você vai ter que fazer um cadastro, mas é gratuito, qualquer pessoa pode baixar, fazer o download aqui e ler. E também deem uma pesquisada no site da Unicamp, da Biblioteca Unicamp, que vocês vão achar vários materiais interessantes e gratuitos para aproveitar. É isso então, gente. Muito obrigada pela atenção e até logo, espero. Tchau!